Eu sou Felipe Falchione, um dos idealizadores do Mundo Enem pré-vestibular, presente na cidade de Indaiatuba há mais de uma década, preparando estudantes para o Enem e para os principais vestibulares do país. Hoje, começamos uma nova jornada, aqui na TV Sol, apresentando esta série Educação em Exames, que pretende, humildemente, examinar temas ligados à educação, além de examinar os principais exames seletivos para o ingresso em concursos superiores em nosso país, como o Enem e os principais vestibulares, como Unicamp, Unesp, Fuvest, Fatec, entre tantos outros. Faremos esse percurso e, desde já, gostaríamos de agradecer à TV Sol por apostar em um conteúdo tão essencial como o da educação. Receberemos convidados ligados aos mais diversos temas para levar informação para você, pois educação é a base de tudo e estudar é preciso. Fernando Pessoa, poeta português, escreveu um dia que navegar era preciso, viver não era preciso. Aqui no Educação em Exames, estudar é preciso, porque viver é preciso. No nosso assunto de hoje é a educação de jovens e adultos, ou seja, sobre aqueles que em algum momento da vida pararam para estudar por algum motivo, mas que entenderam que voltar é preciso e que a idade não é um problema, porque viver é preciso. Para começarmos a falar sobre o tema deste episódio, eu gostaria de convidar o professor de História e Geografia, também coordenador da Rede Pública de Ensino, professor Erivaldo João de Lima. Tudo bom, Erivaldo? Tudo bem, Felipe, como vai? Gostaria de agradecer o convite que você fez. É um tema muito relevante, né? Para o público que está em casa, eu sou um homem moreno, 1,80 m, uso óculos e estou com uma camisa vermelha. Vamos lá, o que temos aí para hoje? Primeira pergunta que eu gostaria de falar, começar a abertura desse bloco, para a gente tentar explicar para as pessoas que estão nos assistindo o que é a EJA. Então, Felipe, a EJA começa com a Constituição Federal de 1988, então trata-se de um direito adquirido pela nossa sociedade, né? E aí o ensino começa a ser procurado e desbravado pelas pessoas como direito, e elas muitas vezes não sabem. Então a EJA é a educação de jovens e adultos e também de idosos, tá? Então, quando a gente fala de adultos, a gente não fica preso somente à questão de falar dos adultos, né? Mas também de idosos. Nós temos muitos idosos que têm voltado para a sala de aula. Então a gente trabalha a alfabetização, nós trabalhamos ali, depois da alfabetização, letramento, mas precisamente assim a gente vai trabalhar com os seres humanos, e isso é o mais importante. Legal. Fala uma coisa, geralmente o aluno ele para de estudar e procura o EJA. É basicamente isso que acontece. Ele parou de estudar em algum momento, tem diferença do aluno que para de estudar no ensino fundamental, no ensino médio, tem algumas regras de idade para voltar a estudar, como que é isso? Bom, Felipe, são várias, né, variáveis aí que trata-se da desigualdade social que existe no nosso país, e tem um bloco de pessoas que pararam de estudar por vários motivos. Dentre eles, tem a questão do trabalho, né, naquela primeira, ali quando tem 11, 12 anos já começa a trabalhar. Tem os que sofreram êxodo rural, vieram para cidades e aí já procuraram também trabalho. Tem aquelas pessoas que por um motivo ou outro, né, mulheres acabaram engravidando ali na juventude, homens que acabaram por um motivo ou por outro perdendo a sua liberdade e acabaram sendo privados dessa liberdade. Mas basicamente a EJA, em que nós trabalhamos aqui no estado de São Paulo, ela é a partir de 15 anos para anos finais, ensino fundamental anos finais, então a partir da 6ª série do ensino, anos finais, até o 9º ano. E a partir de 18 anos para os alunos do ensino médio, né, para os estudantes do ensino médio. Então, nós trabalhamos basicamente com esses dois blocos, né? A EJA ela tem um compromisso com o país. Você vê que hoje são mais de 13 milhões e 100 mil analfabetos com até 15 anos de idade, sendo que a região Nordeste é onde nós temos a maior proporção, quase 14% da população. E a EJA tenta ir por esse caminho, tentar reparar, qualificar, formar cidadãos
E, além de cidadão, né, de ter a cidadania, também fazer com que essa pessoa seja empregada no mercado de trabalho, que ela desenvolva suas habilidades e competências para que ela se sinta capaz de trabalhar e desenvolver funções técnicas, inclusive. Legal. Você fez um apontamento sobre a quantidade de alunos, né? 13,1 milhões de analfabetos acima de 15 anos de idade. Isso aí revela que o país ainda tem muito para avançar, né, no sentido de oferecer os direitos básicos. Como está pautada essa agenda do EJA? Então, Felipe, a agenda da EJA, né, que é nível federal, então é o MEC que deveria estar administrando todo esse desenvolvimento e investimentos, né, desenvolvimento e investimentos, acaba ficando parte dela responsável o Estado, a unidade federativa e também o município, né? Nós aqui na cidade de Indaiatuba, nós temos uma parceria muito boa, então a gente tem recebido alguns investimentos que estão longe do ideal, mas já são alguns investimentos. Então, a EJA, ela, como eu disse, trabalha no ensino fundamental anos finais, aqui na cidade de Indaiatuba, e também no ensino médio. Uma das agendas que tem o governo federal é que consiga até 2022, que conseguiria, né? Então nós vemos que não vai conseguir, que pelo Programa Nacional de Educação, que é diminuir essa taxa de analfabetismo no Brasil. E apesar dos recursos dos investimentos estarem sendo destinados, né, o Fundeb e tudo mais, a gente vê que isso não tem ocorrido da forma que deveria, da forma que o governo, que o país precisa. Nós temos estudos aí realizados pela OCDE que dizem que se nós tivéssemos um investimento na educação, o Brasil aumentaria seu PIB de 7 a 9 vezes. Então, você tendo uma população educada, alfabetizada e letrada, que são coisas diferentes, né? Alfabetizar é conhecer as letras, saber os fonemas, enfim, entender ali o que está lendo, já seria letramento, que faz com que o sujeito entenda o mundo que ele está inserido. Legal. Vamos dar uma olhada agora, gente, do que a professora Vanessa, professora do EJA, aqui em Indaiatuba, tem para falar para a gente sobre a experiência dela em relação a esses alunos. Vamos dar uma olhada? Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou professora efetiva de Química no estado desde 2012 e dou aula na EJA, no ensino médio, desde 2012. Então, uma das diferenças do ensino regular, né, com o ensino da EJA, além da idade, né, porque são jovens e adultos, é a bagagem que eles trazem, é a experiência de vida que cada um traz, né, para a sala de aula. Então, se eu utilizo essa bagagem, ainda mais nas aulas de química, os alunos conseguem contextualizar mais, conseguem aprender mais e gostam. Então, eles querem aprender a cada vez mais. Então, se eu utilizo essa bagagem, né, os alunos do EJA conseguem entender mais. Então, o legal do EJA é quando eles conseguem romper seus limites. Então, cada um tem uma dificuldade. Tem uns que pararam há 20, 30 anos atrás e vai vir estudar agora. Então, quando eles conseguem entender as coisas, conseguem passar os desafios, isso é muito gratificante e eles acabam se sentindo muito bem com isso, né? Então, o aprender fica mais gostoso. Então, eles gostam de aprender, né? Então, é isso que eu quero deixar para vocês, falando um pouquinho da EJA. Oi, eu sou a Mariana do Mundo Enem e eu gostaria de convidar você para vir conhecer a nossa unidade de Indaiatuba. Gostaria também de comunicar que nós já estamos com as matrículas abertas para o curso pré-vestibular e pré-vestibulinho de 2023. Não fique aí esperando, vem visitar a gente. Pessoal, no portal do MEC tem uma carta de compromisso com a Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado à Educação de Jovens e Adultos do Brasil. Foi uma agenda técnica que aconteceu em Natal, entre os dias 8 e 13 de dezembro de 2008. Eu gostaria de ressaltar o seguinte trecho, eu vou ler para vocês, abre aspas. Ratificam também a importância do fortalecimento de políticas públicas
de Estado para esta modalidade, tendo-se como ponto de partida a identificação da realidade e das nossas necessidades educacionais de jovens, adultos e idosos. Em especial, atenção à diversidade etária, de gênero, étnica, racial, socioeconômica, espacial, cultural, dentre tantas outras. Fecha aspas. Gente, 14 anos se passaram desde que isso foi escrito. De lá para cá, como o senhor avalia o compromisso da EJA com essas múltiplas diversidades mencionadas? Então, Felipe, como a gente comenta, né? Sempre que você fala de educação, você está falando assim de algo muito complexo. Então, você vê, o Brasil, ele por si só é complexo por ter um tamanho continental. E dentre esse espaço, ele é ocupado por essas múltiplas, né, pela diversidade, que vai desde o indígena, o afro-brasileiro e como o europeu. Sabemos que a educação, ela foi, num primeiro momento, desde o Império, ela foi voltada muito para a elite. Então, só a partir de 1988, na Constituição Federal, como nós dissemos, que começa a ser aí, garantido, né, através de lei legal, que conseguisse chegar até os menos abastados. E a partir da Lei 9394 de 1996, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, é que começa a existir um acompanhamento por parte da sociedade. Eu digo por parte da sociedade porque ainda hoje, em 2022, século XXI, nós não temos esse direito assegurado e garantido a todos. Então, você tem um problema do patriarcalismo no Brasil que é muito sério, então as mulheres têm procurado voltar a estudar, porque foram mãe muito cedo, porque se casaram muito cedo, tinham uma independência econômica muito grande em relação ao seu par. As mulheres hoje são mais de 4 milhões e 100 famílias que são chefiadas por mulheres, então elas veem a necessidade de retornar aos estudos, sentirem-se capazes e partir para trabalhar. E veja, 52% da população brasileira são declaradas não brancas. Então você tem aí, além da desigualdade social, do patriarcalismo, o machismo, né, e tantas outras variáveis, você tem até a questão indígena, que foi muito bem colocada por você. Porque no Brasil a gente está discutindo bastante a questão de gênero, a questão de etnias, e muitas vezes o indígena está fora disso, né? Nós aqui em Indaiatuba, do que eu tenho conhecimento até esse momento, nós temos parte da população indígena colombiana que participa da rede pública. Isso não se aplica ao EJA especificamente, né? Mas eu posso dizer para você com toda segurança que hoje o principal elo da EJA é o professor. O professor que é responsável por fazer o acolhimento desse aluno, se identificar, fazer a alteridade, né? Não somente empatia, ter compaixão, mas ter a alteridade, ou seja, se colocar no lugar desse aluno para que ele enxergue as dificuldades e as múltiplas complexidades que tem desse aluno voltar, desse estudante voltar para uma sala de aula. E às vezes são 15, 20, 30 anos fora de uma sala de aula e eles se sentem incapazes. Então o acolhimento do professor é essencial. Então a agenda ela tem andado, tem muito a melhorar, mas ela melhorou, tá certo? De acordo com a legislação que nós temos, como eu falei para você, a LDB 9394, mas é muito importante que a gente consiga ter políticas públicas de chamamento público. Ou seja, tem que ter uma maior divulgação, coisa que vocês do Mundo Enem e da TV Sol estão fazendo de uma forma muito bacana, que é fazer esse chamamento público para que as pessoas venham para a EJA, retomem seus estudos e voltem a sonhar, a fazer projetos de vida. É verdade. Aqui na cidade de Indaiatuba, né, especificamente, como que você vê essa questão da diversidade que chega ao EJA? Né? Como que ela é tratada ali do ambiente escolar, mais especificamente onde você está hoje? Como que vocês tratam isso? Ó, Felipe, nós estamos sediados ali no centro da cidade, então nós temos recebido aqui pessoas que trabalham no campo, pessoas que trabalham na cidade, e a nossa diversidade etária é muito grande, de gênero também. E você sabe que a escola é um espaço de encontro social, de múltiplas culturas, né? E a escola nós temos conseguido de uma forma bacana, como eu disse, sempre a gente tem muito a melhorar através das discussões, mas a gente tem tido aí de uma forma muito legal essa interação entre as pessoas. Desde alunos de 15 anos, como eu disse a você, que são dos anos finais ali, e dos alunos de 18 anos. Eu tive agora uma formatura
da EJA agora desse meio de ano, onde eu pude ver, eu vou falar os primeiros nomes porque aí não tem problema, ver Vanessa, Ana Lúcia, Vera, que são pessoas que se formaram, Vanessa, Valdir, se formaram no ensino médio, e que a alegria e a emoção deles terem conseguido, né, vivenciar. E o que eles falaram na formatura, a forma com que eles trocavam os conhecimentos entre eles. Né? Aquele que chegava era acolhido, aquele que faltava por conta de estar trabalhando, ele tinha a lição divulgada no grupo do WhatsApp, ou então um colega se predispunha a explicar para ele, avisava o professor. Então, assim, tinha sempre uma sinergia, né, muito grande entre todos os envolvidos. E nós ali da gestão sempre procuramos assim, dar muito ouvido, porque precisa de uma escuta ativa para com esse público, né? O acolhimento é essencial. Legal. Pessoal, estamos encerrando esse bloco de entrevistas e a gente volta depois do comercial. Oi, eu sou a Mariana do Mundo Enem e eu gostaria de convidar você para vir conhecer a nossa unidade de Indaiatuba. Gostaria também de comunicar que nós já estamos com as matrículas abertas para o curso pré-vestibular e pré-vestibulinho de 2023. Não fique aí esperando, vem visitar a gente! Muito bem, professor Enivaldo. Eu gostaria de ler um trecho aqui de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Abre aspas. O professor trouxera de casa os nossos trabalhos escolares e, chamando-os um a um, devolvia-os com o seu ajuizamento. Em certo momento me chama e, olhando ou reolhando o meu texto, sem dizer uma única palavra, balança a cabeça em uma demonstração de respeito e de consideração. O gesto do professor valeu mais do que a própria nota 10 que lhe foi atribuída à minha redação. O gesto do professor me trazia uma confiança, ainda obviamente desconfiada, de que era possível trabalhar e produzir. De que era possível confiar em mim. Mas que seria tão errado confiar além dos limites, quando errado estava sendo não confiar. A melhor prova da importância daquele gesto é que dele falo agora como se tivesse sido testemunhado hoje. E faz, na verdade, muito tempo que aconteceu. Professor, como uma pessoa resolve voltar a estudar, muitas vezes está preocupada com o diploma dela, né? Com o mercado de trabalho, o que pode ter de impacto positivo na vida dela. A gente logo vai fazer um programa só sobre isso, mas eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa temática, sobre esse trecho de Paulo Freire. Bom, comentar sobre Paulo Freire tem que ter sempre muita responsabilidade, porque é o nosso patrono, né, da educação, estudado em mais de 50 países. Paulo Freire dizia que não existe aprendizado sem ensinamento e não existe ensinamento sem aprendizado, e isso acontece dentro da EJA. Quando um aluno ele procura retornar aos estudos, ou seja, exigir seu direito de cidadão, ele fala de tempo perdido. E, na verdade, não existe tempo perdido para se retornar, né? Existe uma frase que eu ouvi de uma senhora que a vida é para quem está vivo. Então, enquanto você está vivo, você não tem que ter preocupação de ter perdido tempo, e sim de reparar isso, né? Então, você pode retomar. O Paulo Freire, quando ele faz esse comentário, dentro da EJA a gente procura buscar as experiências vividas por esses cidadãos e cidadãs, onde eles trazem conhecimentos de mundo, tá? Não é porque eles ficaram fora da escola formal que eles não têm conhecimento, muito pelo contrário, eles têm uma experiência, né? Eles experimentaram uma vida, têm um senso comum, mas de uma forma prática. Quando ele vem para a escola, engana-se o professor que pensa que vai ensinar algo a eles. O que nós professores fazemos é fazer uma mediação dentro do que existe do conhecimento do senso comum e prático, experimentados pelos nossos estudantes, e aquilo que nós temos teóricos, porque o professor ele é um facilitador, ele faz a mediação entre os grandes escritores, os grandes cientistas e o nosso estudante. É muito importante entender o porquê que existiu a invasão daquele estudante na época em que ele deveria estar na escola, como nós já dissemos nos blocos anteriores.
Então, na EJA, é muito importante que o aluno seja tratado como cidadão, que ele seja chamado pelo nome, que conheça as experiências de vida, a história de vida, quem é ele. Por que será que ele está chegando atrasado? Será que ele perdeu o ônibus? Será que ele teve que vir a pé? Será que ele teve que fazer hora extra? Será que ele teve que levar o filho ao médico? Então, assim, as variáveis são muitas, né? Para eu pegar e fechar ele dentro de um horário das 19 às 23. E a gente tenta procurar entender isso de uma forma muito clara. Existem alguns pontos, Felipe, se você me permite me alongar, que você trabalhar o regular, o ensino regular, que é o ensino médio, junto com a EJA, traz um pouco de contraste. Por quê? Geralmente, o aluno regular, ele não tem maturidade para entendimento de que por que o Felipe chegou atrasado. Por exemplo, Felipe, chefe de família ou não, tá? Mas que trabalha em Campinas, teve que pegar o ônibus, pegou o trânsito no SP, e aí quando chega aqui não jantou ainda. Então, quando ele chega para estudar, ele tem um universo de problemas que ele vai para a sala de aula e ele quer aprender. E ele já poderia dar uma aula do dia dele, ele poderia dar uma aula para todos nós. Por exemplo, e o aluno do regular, ele acha que o tratamento é diferente, mas como diriam, né, é tratar os desiguais com desigualdade para que exista equidade, que é diferente de igualdade. Perfeito. Aprender a confiar em si mesmo é um aprendizado importante na educação de jovens e adultos? Totalmente, porque essas pessoas estão fragilizadas, porque elas acreditam pelos padrões sociais que elas em algum momento erraram. E como diria, né, atire a pedra aquele que nunca errou. Então, assim, você precisa resgatar que aquela pessoa, dela estar viva, lutando pelas condições econômicas, sociais, né, pelo pragmatismo que existe no nosso país conservador ainda, que ele está retomando, ele já é um vencedor. Então você tem que mostrar que o que ele tem de conhecimento, pode parecer redundância, ele tem muito mais a nos ensinar do que a aprender. Então seria muito importante que a gente toque nesse sentido. Ele não pode se sentir a mais que os outros, tá certo? Porque existe um caminho para ele percorrer, para ele ter ali uma base para argumentos e vivência, mas ele não pode se sentir incapaz, porque tudo que esse estudante é que ele é capaz. Legal. E durante esse período todo, né, que você tem se dedicado à EJA, você tem alguma história marcante, alguma coisa que tenha mexido ali no teu coração, na tua essência, fala assim, cara, que legal, que bacana, isso aqui é uma história que eu não vou esquecer da minha vida? Nossa, Felipe, você falando, eu fico até emocionado, que são duas que me chamam muita atenção. Foram de duas mulheres, eu vou falar da primeira muito rapidamente. Ela trabalha na videira e uma mulher do campo, por volta dos seus 30 a 32 anos, e ela retornou a estudar, e ela disse que quando era ainda na infância, por motivos diversos, ela teve que parar de estudar, e ainda tinha um agravante, né? Dado o momento ali, alguém teria dito a ela que ela era burra. Então, ou seja, uma criança que está num mundo complexo, ela já é rotulada como burra, como incapaz, e depois ela retorna para a EJA. E ela retornando na educação de jovens e adultos, a gente conversando, ela ficou muito emocionada, chorava de soluçar e disse o seguinte: professor, eu tenho dificuldade para lidar com dinheiro. Agora, você veja bem, Felipe, como a gente pode exigir das pessoas que elas se comportem, que elas tenham, que elas se enquadrem nos padrões, sendo que lá atrás faltou estrutura familiar e o papel do governo, que era garantir uma educação de qualidade de forma gratuita. E agora ela retorna. E ela pega e fala para mim assim: professor, eu não sei lidar com dinheiro. Ou seja, ela vive, é uma mãe de família, tem 3 filhos, ela vive, faz compras e ela sempre faz uma pergunta. Aqui está tudo certo, né? Ou seja, ela joga a responsabilidade para quem está dando troco a ela, para ver se realmente ela confia, porque ela não sabe lidar com dinheiro. Então, é um problema seríssimo. Um outro caso, se você me permitir, foi de uma aluna que chegou para estudar e ela falou para mim assim: professor, eu ainda posso fazer a formatura, participar da colação de grau? E eu disse a ela que sim, mas por que ela tinha decidido só tão em cima da hora? Aí ela falou assim: que está fazendo 1 ano hoje que meu pai faleceu. E
E esses dias não têm sido fáceis para mim. Há 2 anos atrás eu perdi meu filho e faz 1 ano agora que eu perdi meu pai. E aí ela também desaba a chorar e quase eu choro junto com ela, porque são essas histórias de vida, Felipe, que existem, né? Fora a diversidade toda que tem entre as faixas etárias e tudo mais, como nós comentamos. E na formatura foi muito bacana porque ela chorava muito, e ela pegou e falou assim: professor, eu gostaria de agradecer o que a escola fez. Eu falei: não foi a escola, isso é um dever nosso, quem fez foi você, né? Então você tem que confiar em você. Eu gostaria de ver você numa faculdade, porque a faculdade ela está aí para nós cursarmos, né? Ela não está aí somente para a elite, a gente pode estar dentro dela também. E aí essa parceria da FATEC que você comentou, né? Legal. Vamos encerrando mais um bloco do nosso programa Educação em Exame e do próximo, depois do intervalo, a gente volta falando mais sobre EJA. Oi, eu sou a Mariana do Mundo Enem e eu gostaria de convidar você para vir conhecer a nossa unidade de Indaiatuba. Gostaria também de comunicar que nós já estamos com as matrículas abertas para o curso pré-vestibular e pré-vestibulinho de 2023. Não fique aí esperando, vem visitar a gente. Pessoal, estamos de volta com o nosso programa Educação em Exames, com o coordenador pedagógico da Rede Estadual de Ensino aqui em Indaiatuba, professor Erivaldo, que vai falar agora para a gente um pouquinho sobre a diferença de dar uma aula para o EJA e uma aula para o ensino médio regular, né, professor? Tem diferença nessa abordagem, tem diferença na forma de explicar conteúdo, de receber o conteúdo do aluno também, a dúvida do aluno, por melhor dizer. Como que é esse negócio aí? Conta pra gente um pouquinho como que funciona essa dinâmica de aula. Bom, Felipe, é bem dinâmico, né? Quando você vai falar sobre dar aulas, não existe um dar aula sem interação. Então, principalmente na EJA, a gente procura fazer com que os alunos eles sejam... Tem vários tipos, são chamados de metodologias ativas, mas a gente vai trabalhar mais os conhecimentos básicos, né? Porque nós trabalhamos da educação básica. Então, anos finais ali, propriamente dito, a gente vai trabalhar muito mais voltado para questões de conhecimentos básicos ali do período do 6º, 7º, 8º e 9º ano, tá certo? Então, a gente trabalha com ciclos 6º e 7º anos, 8º e 9º, para preparar ele para que ele possa ir para o ensino médio. E a gente, nós fazemos metodologias ativas desde o princípio de agrupamentos por habilidades e competências. Então, nós temos agrupamentos ali que alunos que já têm mais ou menos as mesmas habilidades, seja ela de leitura, escritora, os que desenham, os que têm oralidade, e a gente faz esse agrupamento. E tem uma questão também que é a rotação por estação. A gente cria os temas e cada aluno, né, aquele grupo de alunos vai passando por esses 3, 4 temas e eles vão colocando informações sobre esses temas, né? Então eles pesquisam, o professor ele é mediador, sempre que precisa o professor ele se aproxima e aí ele vai dando confiança da pessoa ganhar essa autonomia de buscar a informação em sites confiáveis, nos livros didáticos e paradidáticos, para que ele possa construir o conhecimento. Existe também a aula que nós chamamos ali de aula invertida, que é quando o professor propõe um tema para o aluno ou melhor dizendo, quando os alunos, né, uma sala é muito heterogênea, Felipe, então assim, são vários conhecimentos que existem ali, mas às vezes existem alguns temas que deixam a sala muito eufórica, então às vezes a sala propõe esse tema, o professor vai fazer a mediação, então eles pesquisam sobre o tema e trazem para um debate o professor mediando os conhecimentos, né, para que não seja aqueles diálogos soltos e sim embasados, né? Segundo o teórico tal, e aí a gente vai construindo conhecimento. Já no ensino médio, que entende-se que as pessoas já têm esse conhecimento básico, letramento, já tem uma interpretação de texto mais aguçada, sabe ler, tem as habilidades de ler gráficos, enfim, a gente pode já trabalhar esses temas mais aprofundados, de uma forma mais generalizada, tá certo? Fazendo contextos diferentes. Vou te dar um exemplo. Quando você trabalha no 9º ano, né, anos finais, quando você vai trabalhar com eles ali a Guerra Fria, que não existe mais nos dias atuais,
não existe mais, você vai trabalhar União Soviética e Estados Unidos, capitalismo, socialismo, enfim. Quando você trabalha agora, você já pode utilizar a guerra da Ucrânia e da Rússia. E aí você só retoma um pouquinho, né? Você volta ali nos anos 80, 70, 80, 90, para você dar uma lapidada, mas onde que eles vão entender melhor isso? A guerra da Ucrânia hoje, tá certo? Contra a Rússia. Então a gente faz um trabalho feito, né? O professor propõe as formas aonde pode buscar o professor aqui, olha, por que você não lê aqui, por que você não busca em tal site? E o aluno ele vai atrás desse conhecimento. Então ele tem autonomia, sente-se protagonista, né? Então ele começa também a divulgar o conhecimento dele, que ele já tem prévio, nas discussões de trabalho, que ele já tem no chão de fábrica ou não, ou nos escritórios, ou no comércio, onde quer que seja que ele trabalhe, ele já tem um conhecimento prévio para ser debatido ali. É mais ou menos por aí, Felipe, para não ser muito tecnicamente, ficar de uma forma que todos entendam aí mais tranquilamente. Não sei se eu te respondi. Não, com certeza. Até eu fiquei com vontade de fazer o EJA. Você que está me ouvindo, você que parou de estudar, entendeu? Independente se você parou de estudar no ensino fundamental, parou de estudar no ensino médio, parou de estudar, seja lá o motivo que for, quer voltar a estudar, a hora é agora, né? Se inscreve, entra lá no Google, coloca lá como fazer o EJA perto da minha casa. Tem até um site, né? Acho que é www.seg.educacau.sp.gov.br. Lá você entrando, você vai ter todas as informações da EJA, você pode fazer a inscrição ou procurar a escola mais próxima que ela pode estar te passando as informações, tá certo? Sempre lembrando, Felipe, levar os documentos pessoais SIC, RG, 2 fotos 3x4, comprovante de residência, né, dos últimos 90 dias, água, luz, telefone, alguma coisa desse tipo, e o histórico escolar. É de suma importância que você leve o histórico escolar. Volte a estudar hoje, volte a estudar agora, estude sempre, né? Não perca isso. A gente vai para o intervalo, mas eu gostaria de deixar para vocês uma palavrinha da Paula. Paulinha, que acompanha a gente da Spot Vocacional, está aí no dia a dia do cursinho lá no Mundo Enem, ajudando os alunos nessa questão de entender o que estudar, o que fazer, de que forma mandar bem nos cursos oferecidos. Veja o que ela tem para falar para a gente sobre o EJA. E na sequência a gente volta para fechar o último bloco falando sobre educação de jovens e adultos. A EJA, mais conhecida como supletivo, é uma iniciativa muito interessante do governo porque promove a inclusão social e acesso de jovens e adultos à educação. A partir dos 15 anos, os jovens já podem se inscrever na EJA, o que é importantíssimo para o seu desenvolvimento, não só educacional e intelectual, mas também social, emocional e profissional. A Spot tem essa visão 360. E durante o coaching vocacional, eu considero toda a história desse jovem, respeitando quem ele é e a sua realidade. Durante o programa de descoberta vocacional da Spot, é possível compreender essa pessoa de modo integral e construir um atendimento personalizado que se encaixe no seu perfil e propósito. O compromisso do jovem é fundamental para a efetividade do programa, fazendo com que ele alcance o seu objetivo final, que é encontrar a sua identidade profissional e fazer o futuro. Quer saber mais? Acesse o perfil da Spot no Instagram, @SpotVocacional. Oi, eu sou a Mariana do Mundo Enem e eu gostaria de convidar você para vir conhecer a nossa unidade de Indaiatuba. Gostaria também de comunicar que nós já estamos com as matrículas abertas para o curso pré-vestibular e pré-vestibulinho de 2023. Não fique aí esperando, vem visitar a gente! Olá, meu nome é Vanessa e fiz parte do EJA, Educação de Jovens e Adultos, na Escola Helena de Campos Camargo. Vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Como todos nós do EJA, paramos de estudar muito cedo, uns por motivo de trabalho, outros por ter saído da escola, não gostar de estudar, outros por casar muito cedo, e aí vai cada história de cada um. E eu fiz parte de um desses. E minha família me incentivou muito a voltar a estudar. Eu achava que não me encaixaria mais no ambiente escolar, até que vi que a sociedade estava aumentando, crescendo, evoluindo.
E na área de trabalho hoje em dia, se você não tiver o ensino médio, você automaticamente é descartado. Então eu resolvi voltar a estudar, ouvir minha família e voltar a estudar. Foi quando eu entrei no Helena. Achei que não me encaixaria mais naquele ambiente e que não conseguiria. Mas foi totalmente ao contrário do que eu imaginei. Ao chegar no Helena, fui bem acolhida pelos professores. Vi sim que eu realmente consigo estudar. E graças a Deus, depois de 4 anos e graças ao esforço e ao apoio da minha família, eu consegui terminar o ensino médio. Hoje eu posso dizer, eu tenho ensino médio. E não para por aí não. Pretendo continuar a faculdade, a continuar a estudar, porque estudo nunca é demais. E você que parou de estudar, volte a estudar. Não é um bicho de 7 cabeças como eu imaginava. E é muito gratificante, muito prazeroso você conseguir voltar a estudar, conseguir aprender de novo e seu sonho só cresce, só aumenta e seus objetivos continuam ainda maiores. Volte a estudar, nunca é tarde para voltar a estudar. Beijo, muito obrigada e agradeço muito à Escola Helena e a todos os meus amigos que fizeram comigo e que não desistiram, que desistir não era a nossa opção. Gente, olha só que legal esse depoimento da Vanessa, ex-aluna do EJA aqui em Indaiatuba. Olha como que o EJA é importante para a tua vida. Por isso que eu volto a falar para você. Volte a estudar, pense no EJA como uma alternativa e não perca tempo. Vou deixar o link aqui embaixo para que você veja como você pode se inscrever pela internet, o site, para que você faça a sua inscrição e volte a estudar hoje mesmo. Professor Nivaldo, queria falar um pouquinho sobre um filósofo romano, Sêneca, que disse uma simples frase, mas certamente carregada de significados. Ensinando se aprende. À luz de uma educação para jovens e adultos, o senhor poderia encerrar o primeiro episódio da nossa série comentando sobre essa frase? Sim. O Sêneca, ele foi muito sábio, né? Porque nós estamos aqui conversando, fazendo uma troca. Então não existe uma conversa onde você não só ensina, como você também aprende, né? Então Paulo Freire também dá uma explorada sobre isso. Por exemplo, um garoto que nas férias agora, que estava fazendo um pipa, né? Um papagaio, dependendo da região do país onde quer que você esteja. Então ele vai utilizar as varetas, ele vai utilizar cálculos matemáticos e geométricos para que ele possa se divertir. Então por que não pegar esse conhecimento prévio que ele tem, do dia a dia dele, da diversão, do lúdico, e trazer para a sala de aula? Então, quando você for abordar um aluno sobre geometria, que ele saiba fazer pipa, balões, embora hoje é proibido, né, mas aqueles balões de festa julina, ele pode, através dali, aprender os conceitos matemáticos, né? Ou então, dependendo da região do país que seja, se ele for do Nordeste, por exemplo, às vezes ele é repentista, a família dele é de repente. Então brinca com as palavras, com os dizeres. Por que não utilizar isso para trazer ele para rima, ensinando letramento, língua portuguesa, poemas, né? Está muito em foco também, hoje está falando dos cordéis, que está sendo bem utilizado, teatro, enfim. A gente tem uma série de metodologias, a gente tem uma série de profissionais capacitadíssimos para desenvolver as habilidades dos estudantes e que eles tragam esse conhecimento e vão uns ensinando ao outro, né? Então eles, ao passo que ensinam, também aprendem. E o professor vai fazendo essa mediação. Eu gostaria de comentar rapidamente sobre alguns quesitos que o professor que trabalha na EJA precisa ter, né? A gente falou ao longo do programa aqui, mas ele tem que trabalhar com a experiência do aluno, né? Ou de 15 anos, ou meia-idade, ou já idoso, ele tem que trabalhar muito com essa experiência. Ele tem que ser acolhedor. Se ele não acolher o aluno, ele não conversar, ele não conhecer as histórias, ele não consegue fazer com que esse ensino-aprendizagem flua com naturalidade. Ele precisa estar atento à diversidade etária, de gênero, étnica e racial que existe dentro. E por que não dizer religiosa também? As culturas, né? Então o professor tem que estar muito atento a isso. Porque sempre que ele aborda um tema, ele tem que abordar o tema de uma forma apolítica, né? Ele não pode pegar o ponto de vista dele, ele tem que apresentar as coisas como elas são e o aluno decide o que é melhor para ele. E no EJA, muitos dos alunos já estão decididos, né? Eles já conhecem muito. E por final,
E o professor da EJA ele tem que ser motivador, né? Ele tem que motivar esse aluno a esse aluno vir para a escola, a esse aluno estar dentro do ambiente escolar. E lembrando, né, a escola não é o único lugar de ensino e aprendizagem. Isso daí é a vida serve para fazer com que nós troquemos esses conhecimentos uns com os outros, construindo uma sociedade mais crítica, mais justa, mais equitativa. Legal. Eu não poderia deixar de falar aqui, o questionar, porque hoje a gente tem uma Enseja. Sim, também, né? O Enseja, que é uma avaliação que acontece anualmente, em que o aluno que parou de estudar em qualquer momento, ele pode também fazer o Enseja. Então, para quem está assistindo a gente agora, é muito importante entender que são duas situações e modalidades completamente diferentes, né? No EJA, ele frequenta a escola durante o período, tem lá as atividades, as notas, as provas, e no Enseja não, ele se prepara de forma separada na escola e depois ele vai fazer a prova. É isso? Qual que é a diferença básica dessas duas modalidades? Você explicou bem. O EJA, ele faz uma matrícula e ele está estudando de forma presencial, né? Então ele está lá com os componentes, português, matemática, história, geografia, enfim. Ele está lá de forma presencial. O Enseja já é um exame, né? Como o próprio nome diz, ele pega e agenda esse exame, foi agora um pouquinho antes do meio do ano, e para agosto, se eu não estiver enganado, salvo a memória aqui, ele vai realizar esse exame. Então ele pega, fazendo o exame, ele já teria lá as competências e habilidades que são exigidas naquela prova, naquele exame, e caso ele atinja a nota que é solicitada ali, exigida, ele já consegue a certificação. Só lembrando, Felipe, lembra que você comentou sobre a certificação? A certificação, que vale em todo o território nacional, ela não é a coisa mais importante. O mais importante é ter a certificação com conhecimento, porque isso sim traz autonomia e traz satisfação para o nosso estudante, fazer uma sociedade cada vez mais justa e melhor. Professor Erivaldo, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e participação no nosso programa Educação em Exames. E para você que está nos acompanhando na TV Sol, pelos canais digitais, até a próxima semana com mais um entrevistado, levando a educação para um outro nível. E lembre-se, estudar é preciso porque viver é preciso.